Bom dia, mulheres que inspiram, a paz do Senhor, como é que vocês estão? Vamos iniciar agora o nosso devocional e hoje nós estamos no capítulo 21, que diz leis para os sacerdotes. Disse o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e diz-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe, e por seu pai, e por seu filho, e por sua filha, e por seu irmão. E também por sua irmã virgem, chegada a ele, que ainda não teve marido, pode contaminar-se. Ele, sendo o homem principal entre o seu povo, não se contaminará, pois que se profanaria. Não farão calva na sua cabeça, e não cortarão as extremidades da barba, nem ferirão a sua carne. Santos serão ao seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão de seu Deus. Portanto, serão santos. Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote é santo ao seu Deus. Portanto, o consagrarás, porque oferece o pão do teu Deus. Ele vos será santo, pois eu, o Senhor, que vos santifico, sou santo. Se a filha de um sacerdote se desonra, prostituindo-se, profana seu pai, será queimada. O sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que for consagrado para vestir as vestes sagradas, não desgrenhará os cabelos, nem rasgará suas vestes. Não se chegará a cadáver algum, nem se contaminará por causa de seu pai ou de sua mãe. Não sairá do santuário, nem profanará o santuário do seu Deus, pois a consagração do óleo da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. Ele tomará por mulher uma virgem, viúva ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta, essas não tomará, mas virgem do seu povo tomará por mulher. E não profanará a sua descendência entre o seu povo, porque eu sou o Senhor que eu santifico. Disse mais o Senhor a Moisés: falarão, dizendo: ninguém dos teus descendentes, nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em que houver defeito se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de rosto mutilado, ou desproporcionado, ou o homem que tiver o pé quebrado ou a mão quebrada, ou corcovado ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna ou impingens, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da descendência de Arão, sacerdote, em que houver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Comerá o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Porém, até ao véu não entrará, nem se chegará ao altar, porque tem defeito, para que não profane os meus santuários. Porque eu sou o Senhor que o santifico. Assim falou Moisés a Arão, e aos filhos deste, e a todos os filhos de Israel. Confesso para vocês que enquanto eu meditava, é um temor muito grande que sobe ao nosso coração com relação a essa palavra. Aqui é algo bem específico, né, para os sacerdotes, para os filhos de Arão, né, que tinham esse chamado, essa responsabilidade. E é interessante porque todo o capítulo que a gente vê sobre, todo o capítulo 21 que a gente acabou de ler, nós vamos entender que a santidade dos sacerdotes e era o chamado para refletir o caráter de Deus aqui na terra.
Porque quando a gente lê, né, à primeira vista, nós estamos estudando o livro de Levítico, então a primeira leitura que a gente pode ver pode parecer algo duro, né, distante da nossa realidade cristã, só que aqui a gente está vendo, assim como o Êxodo, que Deus está estabelecendo normas específicas, e aqui no capítulo 21 é para os sacerdotes exclusivamente, né? E aqui a gente leu, está relacionado ao luto, ao casamento, a condições físicas, para que essa pessoa pudesse exercer o sacerdócio, né? Então, quando a gente vai compreender isso dentro desse contexto que eu acabei de ler com vocês, a gente vai ver que é um capítulo que revela uma verdade muito grande para nós. Por quê? Quanto maior a nossa responsabilidade diante de Deus, nós vamos ver que maior é o chamado à santidade, né? Eu já falei para vocês aqui, na maioria dos capítulos, a gente vai ver Deus falando: eu sou santo, sede santos porque eu sou santo. E quando Deus ele chamava, separava alguém para o sacerdócio, era exclusividade de Deus. Não é diferente conosco, né, mulheres? Nós somos convidadas à santificação todos os dias da nossa vida. Então a gente vai ver aqui que esse capítulo que eu li com vocês, que Deus, ele não ama algumas pessoas em específico, mais do que as outras, como ele aqui está dando ordens muito claras para os sacerdotes. Mas aqui Deus está ensinando para a gente que quem ele chama, quem ele separa para exercer um chamado, né, está representando, e aqui no caso dos sacerdotes, eles estavam representando Deus diante do povo. E que a conduta desse sacerdote, o caráter dele, deveria refletir o caráter de Deus. Então tinha que ser algo em toda a sua vida. Aqui a gente vai ver nesse capítulo que não tem como a gente separar o espiritual do material, do pessoal. Não, é uma vida só, separada e consagrada ao Senhor. E aí a gente viu, né, desde o primeiro capítulo do livro de Levítico, a gente está vendo que Deus ele estabeleceu sacrifícios, Deus ele consagrou os sacerdotes, né, e aí ele vem ensinando sobre pureza, santidade, o dia da expiação, ou seja, Deus ele passa a instruir especificamente aqui, como nós vimos hoje, os sacerdotes. E por que disso? Porque tanta especificidade, né, para um grupo selecionado. Por quê? Porque o sacerdote ele era mediador entre Deus e o povo. Era o sacerdote que oferecia os sacrifícios, que ensinava a lei, que discernia as questões de pureza, né? Ou seja, o sacerdote ele representava o povo diante de Deus. Por isso que a vida dele deveria refletir santidade, santidade do nosso Deus, né? Por quê? Porque ele estava servindo ao povo. E é isso que Deus faz conosco. Deus veio a essa terra para fazer o quê? Para nos servir, não foi? Então, o primeiro ponto que a gente vê dentro desse capítulo aqui, analisando, observando, a gente pode entender que santidade, ela não era apenas uma função. Santidade a gente vê aqui que era um estilo de vida, né? E aí a primeira orientação que Deus faz, que Deus dá a Moisés para que Moisés passe para Arão e para os seus filhos é com relação ao contato com o quê? Com os mortos, né? Ou seja, em regra, o sacerdote ele não deveria tornar-se cerimonialmente impuro, porque quem tinha contato com o cadáver se tornava impuro. Eu li aqui nesta manhã com vocês, exceto em casos muito específicos, envolvendo parentes próximos. E é interessante, o que Deus estava querendo ensinar através daquilo? É que no Antigo Testamento a gente precisa entender que a morte era um símbolo das consequências do pecado.
O sacerdote, ele ministrava a favor da vida, da comunhão com Deus, ou seja, ele deveria se manter separado daquilo que representava a ruptura causada pelo pecado, que era a morte, né? Então, mais do que uma regra, isso estava comunicando uma verdade espiritual, ou seja, quem serve diante do Senhor precisa compreender a seriedade da santidade. E aí, mulheres, hoje em dia a gente não vive sobre essas leis cerimoniais instituídas pelo nosso Deus. Só que o princípio que rege essas leis, ele permanece. Porque lá no Novo Testamento, em Efésios, nos ensina que quem pertence a Cristo deve viver de modo coerente com o Evangelho. Efésios, no capítulo 1, vai dizer assim: andai de modo digno da vocação a que fostes chamados. Ou seja, a nossa fé ela não está limitada somente ao momento do culto. A nossa fé ela se manifesta nas decisões do nosso cotidiano, né? Segundo ponto desse capítulo, o sacerdote representava o que? O caráter de Deus. Então ele tinha que preocupar com vários aspectos da sua vida, com a sua conduta, com os seus relacionamentos, com o seu casamento, com a sua vida pública, como nós vimos aqui. Por quê? Isso aqui mostra que Deus ele não separa vida espiritual de vida pessoal. Quem representa Deus precisa refletir Deus. E isso é interessante porque quando a gente olha para a questão da santidade, né, o Senhor nos convida à santidade, santidade ela não é direcionada a um grupo específico, por exemplo, somente a quem serve no altar. Santidade alcança toda a existência do sacerdote, toda a sua vida. Então, nós somos chamadas a sermos santas, a nos santificarmos todos os dias da nossa vida. Oh, meu Deus, isso é muito profundo. Vocês conseguem perceber o tanto que Deus ele se preocupa conosco? E é interessante porque se eu prolongar aqui mais, a gente vai ver a questão da separação, que a pessoa não podia ter defeito, né? Eu li aqui no finalzinho do capítulo 21 e a gente fica entendendo, meu Deus, mas aí Deus está fazendo acepção de pessoas? Não. Lembre-se que Êxodo, na criação do tabernáculo, para que Deus pudesse habitar no meio do povo, os sacrifícios não poderiam ser com animais com alguma deficiência. Aqui em Levítico continua essa questão. O sacerdote ele não poderia ter algum defeito, mas não que a pessoa não pudesse servir em outras frentes de trabalho. Ela poderia servir nas ofertas, em acolher o povo. Só que para o sacerdócio em específico ela não poderia servir. Por quê? Porque Levítico aponta para Cristo. Cristo, ele é o sumo sacerdote perfeito, o cordeiro imaculado sem pecado. Então, por isso que não poderia haver deficiência humana, porque representava Cristo aqui na Terra, ok? E trazendo para os nossos dias atuais, eu anotei aqui para gente refletir, porque a nossa vida, ela comunica quem Deus é. É o que Deus estava ensinando aqui para os sacerdotes. E o Senhor aqui ensina para nós nesta manhã. Mesmo que vocês não estejamos em um púlpito, mas a nossa família, os nossos filhos, os nossos colegas de trabalho, a nossa igreja, ela observa o nosso testemunho. Segundo ponto de Levítico e trazendo para os nossos dias atuais, santidade, mulheres, também é coerência. Ou seja, não basta apenas nós parecermos que somos espirituais. Deus, ele deseja que o nosso caráter também acompanhe a devoção a ele. Terceiro ponto, Deus, ele usa pessoas imperfeitas.
Embora aqui Levítico, né, apresente exigências simbólicas para o sacerdócio, a gente vai ver que o Evangelho revela que Cristo chama pessoas marcadas por limitações e transforma pela sua graça. Ou seja, não é pela perfeição humana que nos qualifica, é a perfeição de Cristo. Aleluia! A gente vai ver tantas passagens, né, quando o Senhor estava caminhando aqui nessa terra, e pessoas completamente imperfeitas, improváveis, Deus ali trabalhando. Eu lembro da mulher que Jesus encontrou lá no poço ao meio-dia, né? Quem diria que Deus usaria aquela mulher para ganhar a sua cidade? E não é isso. Deus, ele usa todos, Deus, ele ama todos, ele abraça todos com amor incondicional. A gente precisa entender que a nossa identidade, ela vem antes da função. E é interessante isso porque antes da gente fazer algo para Deus, nós precisamos lembrar de quem nós somos nele. Mulheres, nós somos filhas amadas antes de nós sermos servas. A nossa comunhão com o nosso Pai é que vai sustentar o nosso chamado, o nosso propósito para o serviço da obra do Senhor. Então, que nesta manhã você possa ser edificada com essa palavra. Levítico 21 nos lembra que Deus, ele não procura apenas mãos que sirvam no altar. Ele procura corações que reflitam a sua santidade. Na nova aliança, nós não somos aceitas porque somos perfeitas, mas porque o perfeito sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, nos tornou aceitáveis diante do Pai. Oh, glória a Deus! Você pode exaltar e glorificar o nome do Senhor por esta palavra nesta manhã. Que o Senhor, ele continue falando aos nossos corações. Eu sei que hoje é sexta-feira, mas que você vá para o seu final de semana ciente de que você deseja cada vez mais buscar a santidade do nosso Deus. Amém? Vamos orar? Pai querido, Deus tremendo, Senhor, quero te agradecer por esta manhã tão maravilhosa na tua presença. Pai, os ensinamentos que foram citados aqui, Deus, que o teu Espírito Santo possa abrir a nossa mente, o nosso coração, Pai, para que nós possamos colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que está sendo nos ensinado. Pai, abre a nossa visão espiritual, Senhor, para que nós podemos, Pai, cada vez mais sermos separadas deste mundo, Senhor. Nós não pertencemos aqui, nós pertencemos a uma realeza celestial e nós precisamos fazer jus, Senhor, a essa realeza. Pai, nos ensina como servas, como filhas amadas do Pai. Pai, nos ajude, Senhor, a vencer essa carreira que nos está proposta, Deus, e nos ajude a cada vez mais nessa caminhada. Guarda a nossa casa, Senhor, protege os nossos filhos, e assim eu oro, Pai, te agradeço por cada vida que está aqui ouvindo esse devocional, em nome do Pai, do Filho e do Teu Espírito Santo. Amém. Um beijo para vocês e até a próxima semana.